Toda essa história aí que nós temos, esse momento, na verdade, que a gente tem vivido, me fez lembrar uma parábola que eu creio que foi o Marcos que nos contou muito tempo atrás, quando nós começamos a ouvir aí. Eu creio que foi o Marcos, se o João lembrar que foi outra pessoa, depois ele me dá o autor da obra. Mas há muito tempo atrás, quando nós começamos a ouvir sobre o reino de Deus, ouvir melhor, né? Entender melhor a questão do reino de Deus, do evangelho do reino de Deus, nós ouvimos essa parábola que eu creio que muitos conhecem, mas vale a gente relembrar. E tem a ver com o contexto até, o meu contexto. Conta, então, essa história que um homem, ele tinha um sonho, tinha um desejo. E o desejo dele era construir uma casa. E construir uma casa num lugar alto, num monte, assim, construir uma casa. E ele foi trabalhando e foi economizando durante todo o tempo que trabalhava para construir aquela casa. E não só ele foi economizando, como ele começou a preparar, né? Então ele fez uma planta de qual que era a casa que ele gostaria de ter. Então imagina aí você sonhou já com ter uma casa? Uma vez eu me arrisquei a fazer uma planta, né? Eu comprei um terreno e me arrisquei a fazer uma planta. Como vai surgindo o desejo, né? E você começa a pôr coisa, e pôr cômodo, de repente você está... E esse homem começou então a economizar, e desenhou uma planta da casa que ele gostaria de ter. E quando foi chegando o tempo da aposentadoria, ele contratou uns construtores. Ele contratou os construtores e falou o seguinte: olha, é o seguinte, está aqui a planta, está aqui o dinheiro, eu vou me aposentar agora, não é meu caso, eu vou me aposentar agora e eu vou viajar. Eu vou viajar. E quando eu retornar, eu quero que a casa esteja pronta. Já tinha comprado um terreno no alto. Imagina assim você, terreno no alto. Quem já foi na casa do Daniel lá no alto, aí vê a cidade ao fundo lá, então terreno no alto. A planta estava ali, o dinheiro estava ali, os construtores foram contratados, e aquele homem foi viajar o tempo que era necessário para que a casa estivesse construída. E aí os construtores foram lá para a obra e o homem foi para a viagem. Só que os construtores abriram a planta assim e começaram a questionar a planta. E viram lá uma grande varanda, já viu casa com varanda? Aquela casa, quem gostaria de ter uma casa com varanda? Aquela varanda enorme, que você põe várias redes assim. Então ele viu lá uma varanda enorme, os construtores começaram a ver aquela varanda, falaram: cara, varanda, por que varanda? Vamos pôr aqui uns vidros fumê, vamos fazer um negócio de vidro fumê aqui, e pôr um vidro fumê aqui na casa. E começaram a mexer. O homem tinha pensado uma casa com vários detalhes de madeira, tijolinho à vista, aquela coisa assim meio bem interior mesmo. O cara falou: madeira, tijolinho à vista, os construtores, olhando para a planta. Nada, hoje é concreto armado. Hoje o negócio é fazer de concreto armado. O homem tinha idealizado uma casa com entrasse muito sol, uma casa com lareira para o inverno, e os construtores foram falando: lareira, isso aí só dá trabalho, vamos pôr aqui um sistema de ar-condicionado interno aqui, tal. E em suma,
mexeram totalmente na planta, construíram uma caixa quadrada de cimento armado e vidro fumê. E pensando que estavam fazendo o desejo daquele homem, atendendo ao desejo daquele homem. E aquele homem, quando voltou da viagem, está indo lá pela estrada, aquela estradezinha assim, sinuosa, com bastante árvore, e sonhando o momento que ele iria dar de frente com a casa que ele tinha idealizado. E quando ele chega no final da estrada, o que ele encontra? Aquele caixotão. Essa historinha nos foi contada para dizer que existe uma casa que Deus quer construir. E nós fomos chamados para sermos os construtores dessa casa. E a pergunta é: o que nós estamos construindo? A pergunta é: o que você, como construtor, está construindo? Queria que nós abríssemos a Bíblia. Um texto de Ageu. Ageu não é só um irmão querido que mora no Baronesa, viu? Existe na Bíblia um livro chamado Ageu. Ageu capítulo 1. Ageu capítulo 1, versículo 2 em diante. Assim fala o Senhor dos Exércitos: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado, tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. E assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Irmãos, quem é a casa do Senhor? Quem é a casa de Deus? Qual que é o grande interesse de Deus? Qual que é o grande interesse de Deus? Para onde o coração, ou onde o coração de Deus está? O coração de Deus está na sua casa. O coração de Deus está na sua família. E nós somos, ao mesmo tempo, a casa que Deus está edificando e os construtores que estão construindo a casa. Esse texto de Ageu fala de um tempo em que havia a necessidade de reconstrução da casa. Só que os interesses dos construtores, ou daqueles que deveriam construir a casa, estavam em outros lugares.
o interesse maior daqueles que deveriam edificar a casa estava para edificar a sua casa, a sua própria casa. E o que fala no texto aqui de Ageu, vocês, está muito claro aí, é que tudo que eles estavam fazendo parecia que estavam dando a volta, como diz a gente falava, dando a volta no monte. Nada era bom, nada era o suficiente, nada saciava, nada atendia e dando volta. E o texto ali no versículo 7 diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Onde estão os nossos interesses, irmãos? O que está movendo o nosso dia a dia? Queria que agora nós abríssemos lá em Mateus, capítulo 24. Quero somar, pode parecer que eu estou num assunto e estou mudando de assunto, mas não estou mudando de assunto, eu quero ligar uma coisa com a outra. Em Mateus 24, a maioria de nós conhece Mateus 24, e o que fala Mateus 24? Mateus 24, Jesus está falando sobre os tempos do fim, não é? Jesus está falando sobre os tempos do fim, é um sermão que Jesus vai falando sobre os tempos do fim. E cada vez mais a gente vai vendo o noticiário, e vai vendo o noticiário na Bíblia, né? Ultimamente aí, recentemente, nós vimos, estava todo mundo, não aqui no Brasil, mas a gente estava vendo aí a movimentação no mundo por causa dos furacões. Nós estávamos vendo, infelizmente, o que aconteceu no México, por mais de uma vez, não é? E quando a gente ouve falar, aí vê o Trump lá brigando com o chinesinho, lá que não é chinesinho, o coreano lá, falando de guerras e rumores de guerras. E a palavra fala, quando você ouvir essas coisas, olhe para cima, porque a redenção está próxima. E o texto de Mateus 24 é o sermão em que Jesus vai alertando os discípulos, e nós também, como discípulos de Jesus deste tempo, sobre os sinais do fim. Sobre quais eram os sinais do fim. E no versículo 12, diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Quase todos é muita gente, não é? Quase todos é muita gente, não é? Será que eu estou entre os quase todos? Será que o quase todos são só as outras congregações? Ou quase todos pode também nos afetar? Por multiplicar-se a iniquidade, outro debate que surgiu ultimamente, vocês viram na mídia aí, umas coisas absurdas acontecendo nesse país, de exposição. E aí, mais recentemente, aqui em São Paulo, teve uma coisa mais absurda ainda, chamada arte. E a palavra fala, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. E será pregado o evangelho do reino por todo o mundo para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Versículo 45.
versículo 45. Quem é, pois o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Quem é o servo? Quem é o servo fiel e prudente? A quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Queridos, é impossível nós passarmos por Mateus 24, e quando fala lá de um amor que se esfria, de quase todos, a gente não ficar, de uma certa forma, apreensivo ou preocupado. E a pergunta que deve vir ao nosso coração é: o que fazer? O que fazer para que eu não esteja entre estes em que o amor vai se esfriar? O que fazer para que eu não esteja entre estes que o amor vai se esfriar? E eu creio, queridos, que Jesus não deixa sem resposta. E aqui no final do capítulo 24 ele fala: quem é, pois, o servo fiel, a quem o Senhor confiou os seus conservos? Quem é servo aqui? Todos nós, amém? Agora, de quem é a responsabilidade de cuidar do outro? De quem é a responsabilidade? O que vocês acham? De todos. De todos. Você concorda com isso? Você concorda que existe uma responsabilidade de todos nós, absolutamente de todos nós, em cuidar do outro? Eu até diria que tem aqui uma carga maior sobre irmãos que possuem alguma liderança. Eu diria com certeza que tem uma carga maior. Mas há muito tempo nós já aprendemos que todos nós somos construtores. E adianta só o mestre de obras mandar lá os caras fazer, se os caras falar: cara, você é o mestre de obras, cara. Né, Gil? O Gil trabalha lá com pessoas que montam lá vidros lá. Imagina se o Gil fala assim: fulano, faz aí. O cara falou: cara, você que é o chefe. Cara, quem tem que fazer é você. Mas peraí, você trabalha comigo. Eu dou a ordem, você faz. É assim que mais ou menos funciona. Não é que nós estamos aqui para dar ordem para ninguém. Mas não é assim que funciona, queridos. De quem é a responsabilidade? De quem é a responsabilidade de cuidar? Quem cuida de filho aqui sabe o que é cuidar, não sabe? A pergunta é: de quem é a responsabilidade de cuidar uns dos outros? Não é nossa. Não é nossa. E a pergunta é: se eu não quero estar entre aqueles de cujo amor vai se esfriar, e se Jesus deixou um indicativo do que devemos fazer para não estarmos entre estes em que o amor vai esfriar, eu entendo que no final do capítulo 24 ele vai dando essa dica. O que devemos estar fazendo aqui? Dar o sustento no tempo devido. Você está preocupado, interessado, não diria nem preocupado, mas pelo menos interessado na edificação do seu irmão? Você está interessado. Quando um rapaz está interessado numa moça, ele faz alguma coisa ou não?
É certo que a gente sabe, tem que orar, ele ora, e é uma ação. Você está interessado pelo seu irmão, então você está orando pelo seu irmão. Você está interessado com a edificação do seu irmão, então você ora por ele, porque você tem um interesse por ele. Amém? Então você ora por ele. E quem ora e está interessado, vai além, não vai? Como não estar, irmãos, entre aqueles de cujo amor vai se esfriar? Temos que estar interessados em alimentar uns aos outros. O evangelho é algo que eu tenho que sempre olhar o outro. Jesus deu o exemplo. Se vocês me chamam Senhor e Mestre, vocês fazem bem, mas vocês têm que seguir o meu exemplo. Só que o sermão que Jesus deu em Mateus 24 não termina ali. Ele não termina. Embora a nossa Bíblia esteja dividida em capítulos, ele não para de falar do assunto em Mateus 24. E ele continua o sermão, ele continua falando do assunto do fim, quando ele entra em Mateus 25. Então nós temos que ler Mateus 24 e Mateus 25 como uma coisa só. Nós temos que ler Mateus 24 e Mateus 25 como complemento uma coisa da outra. E Jesus, ele vai dando a dica. Então ele fala da necessidade do servo de estar olhando o outro servo e cuidando do outro servo. E em Mateus 25, o que Jesus vai falar em Mateus 25, irmãos? O que Jesus fala em Mateus 25? Da parábola das 10 virgens. E nós já ouvimos muitas vezes essa parábola. O Marcos esteve aqui uma vez pregando sobre isso. Mas poderíamos destacar muitas coisas aí na parábola das 10 virgens. Mas uma coisa que me destaca, é o que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos nessa manhã, é que a parábola dos 10 virgens fala essencialmente para mim de um relacionamento com Deus. Este óleo que as virgens tinham, e aqui Jesus está respondendo também como eu não estar entre aqueles de que o amor vai se esfriar. Em Mateus 25 ele fala da necessidade de termos o óleo. Jesus está falando do fim e ele entra falando da necessidade de termos o óleo. E é interessante que esse óleo é individual. Por mais que eu me interesse em ajudar meus irmãos, tem uma coisa, irmão, que não dá para ninguém fazer por você. Dá para entender? Tem uma coisa que não dá para ninguém fazer em seu lugar, por mais que estejamos envolvidos, por mais que estejamos vinculados, por mais que estejamos participando de muita coisa junto, existe uma coisa que ninguém pode fazer por você, que é esse relacionamento individual com Deus. É interessante que as virgens lá, na hora que fala-se, ouve-se, eis o noivo, aquelas que tinham, elas não podiam dar para aquelas que não tinham, mas não seria, será que elas não foram egoístas, não é? Será que elas não foram egoístas em não dar o óleo? Só que existe um óleo que cada um tem que buscar. Existe um óleo que jamais vai ser substituído, por mais que estejamos juntos. Se você não buscar, e se você não tiver, você vai ficar no meio do caminho. Dá para entender? Se você não buscar, se você não comprar daquele que vende este óleo, você vai ficar no meio do caminho. E, infelizmente, não tem outra solução.
Como não estarmos entre aqueles de que o amor vai se esfriar? Precisamos do óleo. Precisamos do óleo. O óleo se adquire no quarto fechado. O óleo se adquire na comunhão com Deus. O óleo se adquire na oração. O óleo se adquire na comunhão dia a dia. E sabe, todo dia que eu saio de casa, eu saio gastando óleo. Eu entro no quarto, você pode entrar no quarto, você enche o tanque, mas você sai para o seu dia a dia, já começa a gastar. Parece que a gente é um motor V8, para triturar o óleo. Então, nós precisamos desse óleo todos os dias. Nós precisamos estar enchendo nossas candeias todos os dias. Só esse é o primeiro. Jesus, eu creio que quando ele vai dar a resposta para aqueles que talvez ficaram aflitos, como não serei um dos quase todos? Como não serei um dos quase todos de que o amor vai se esfriar? Eu preciso do óleo. Só que Jesus não para no óleo. Ele não para ali e termina o sermão. Ele conta uma outra parábola. Qual que é a parábola que ele conta agora em Mateus 25? Ele conta a parábola dos talentos. E vocês também conhecem muito bem a parábola dos talentos. E a parábola dos talentos fala de algo que Deus nos deu, mas nos deu também com isso uma responsabilidade, que é multiplicar aquilo que Ele nos deu. Então Deus nos dá algo, mas também nos dá uma missão com esse algo que Ele nos dá. Qual é a missão? Multiplicar. E sabe uma coisa que eu estava meditando e eu descobri, que vocês já tinham descoberto, mas eu sou mais lerdo, que a mesma virgem que tem a sua candeia cheia de óleo, é o servo que multiplica o talento. A mesma virgem que tem o seu candeio lá, sua lâmpada cheia de óleo, é o servo que multiplica o talento. Não existe uma coisa sem outra. Por que eu digo isso? Porque às vezes, irmãos, nós tendemos muito a irmos para um lado para o outro e vamos deixando a coisa meio desbalanceada, sabe como que é? Então, às vezes nós queremos, falamos do quarto e é fundamental o quarto e nunca deixemos o quarto secreto. Falamos da necessidade de termos uma revelação de Deus e querermos Deus e precisamos. E gente, de forma alguma, isso é descartável, isso é fundamental. Mas esse mesmo que entra no quarto e busca essa revelação de Deus e que precisa e reconhece a sua incapacidade, reconhece a sua necessidade de Jesus, é o mesmo servo que está olhando para aquele talento que ele recebeu e está falando: Senhor, me ajuda a multiplicar esse talento. Entende? Porque ora, focamos só lá no quarto e esquecemos do resto. Ou às vezes focamos só para fazer e esquecemos do quarto. Sendo que Deus nos chama nesse tempo do fim, para sermos cheios do óleo, mas também para multiplicarmos o talento. E uma coisa não vive sem outra. Entende isso? Não dá para vivermos uma coisa plenamente sem termos outra. Se não temos tido, temos que buscar Deus. Alguma coisa não está boa. Eu comentando isso com alguns irmãos, eu dizia como é relógio, aqueles relógios de medição. Imagine um carro, hoje carro não tem muito relógio, né? Muita coisa. Mas imagine uma máquina
onde o operador da máquina ele tem que cuidar para que vários relógios estejam lá em determinados pontos, e não pode um estar abaixo, o outro estar acima, eles têm que estar todos no mesmo lugar. E a responsabilidade daquele operador é olhar para que se alguma coisa está faltando num, ele vai lá e abastece a máquina. Dá para entender? Nós temos que ter os nossos relógios no lugar certo. O relógio, o tempo de Deus, o tempo da comunhão com o Senhor, o buscar a Deus no quarto, é fundamental. Mas a gente tem que sair do quarto também. Nós temos que sair do quarto também. E nós temos que olhar para o talento. E sem deixar uma coisa, fazer a outra. E não achar que também só buscar a multiplicação no braço a gente vai conseguir, porque a gente precisa do quarto. E Jesus não termina aí. E Jesus, no final de Mateus capítulo 25, ele fala do grande julgamento. E no grande julgamento ele coloca mais uma outra coisa aqui no bolo. Que essa eu tenho que pensar mesmo. Porque ele fala aqui, olha... Eu estive com fome e você me deu de comer. Eu estive com sede e você me deu de beber. Eu estive sem roupa e você me vestiu. E o que temos feito com isso aqui? E eu descobri que a mesma virgem que enche o óleo é aquela que multiplica o talento e aquela que olha os necessitados. Aí voltando para casa lá para Ageu. Por que será que nós, muitos, às vezes, estamos plantando e não estamos colhendo? Estamos trabalhando e o que recebemos parece que recebemos num saco furado. Sabe o que fala isso? Saciedade. Saciedade. Sabe quando alguém está saciado, satisfeito? Queridos, não tem como nos saciarmos se não for em Deus, olhando para as coisas de Deus. A gente vai viver plantando e parece que não é o bastante. Trabalhando e parece que não temos o suficiente. Estudando e nunca sabemos. Se nós não aprendermos a nos saciar em Deus, e só nos saciamos em Deus quando estamos olhando para os interesses de Deus. Quando nós estamos olhando para os interesses de Deus e trabalhando nos interesses de Deus, nós encontramos a saciedade. Caso contrário, nós nunca vamos nos satisfazer. Nós nunca vamos nos satisfazer. A saciedade que o ser humano tem só se realiza em Deus e nos interesses de Deus. Caso contrário, a frieza vai nos pegar. Se continuarmos apostando nossas fichas, se é o que eu posso usar isso em uma pregação, né? Apostar as fichas. Se continuarmos apostando nossas fichas em coisas que não podem saciar, em coisas que deveriam ser meio e não fim, nós vamos ser eternos insatisfeitos. Amém, irmãos? Não deixemos o quarto. Não deixemos o quarto. Não deixemos o quarto. O quarto tem que ser todo dia. Não deixemos o quarto. Mas Deus também nos chamou para fora. Não viva só fora. Tem o quarto, mas tem o fora.
tem o quarto, tem o fora, mas também olhe para além. Além, além, para os necessitados. Amém? Esses dias, eu estava reunido com os irmãos ali no Ipiranga, e no momento da ceia, o Senhor me trouxe algo ao coração, daquilo que a ceia nos faz lembrar. A ceia me lembra o perdão dos pecados. A ceia me lembra de onde eu vim, qual era a minha condição, o quão perdido eu estava, e a ceia lembra que meus pecados foram lavados no sangue de Jesus. E o Senhor nos fala assim, de nós perseverarmos no partir do pão. O Senhor fala de nós partirmos esse pão até aquele dia que nós vamos fazer com Ele. E sabe por quê? Para que você e eu, nós nunca nos esqueçamos, para que todas as vezes que nós partimos o pão e tomarmos o cálice, nós nos lembremos de quem éramos, de onde o Senhor nos tirou, de onde viemos, e que hoje nós estamos em Cristo, mas nós nunca podemos esquecer aonde nós estávamos. Da onde Deus nos tirou? Você e eu éramos escravos do diabo. Tu te lembra disso? Você se lembra quando você era escravo? Você se lembra quando você não podia dizer não ao diabo? Que você era refém de tuas paixões, de teus sentimentos? Que a única coisa que você podia fazer era pecar, era obedecer ao seu senhor, que era o diabo. Efésios capítulo 2 fala que todos nós andamos outrora, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos filhos da ira, éramos guiados por nossas paixões, estávamos debaixo do governo do príncipe desse mundo. Todos nós. Você se lembra disso? Você se lembra que no dia que você se batizou, antes de você descer aquelas águas ali, de você ser colocado em Cristo, e foi nesse dia que você se uniu a Jesus, quando você desce aquelas águas, você é sepultado com Cristo, você foi unido a Jesus, e quando você se ergueu dali, você se tornou um novo homem, uma nova mulher, aonde agora habita o Espírito de Cristo. Você sabe que o Espírito de Cristo habita em você? E que hoje você se lembra, assim como você se lembra que você era escravo do pecado, tu te lembra hoje que você não é mais escravo do diabo? Sabe que você pode dizer agora, você pode virar para o diabo e dizer assim, uma coisa que você nunca pôde dizer para ele. Você pode dizer para ele, não, eu não vou fazer o que você quer não, porque agora eu sou filho de Deus. Porque o Senhor me deu do seu Espírito, e você recebeu isso no dia do teu batismo, no dia que você entregou tua vida a Jesus, você se tornou propriedade de Deus, o Espírito de Deus habita em você. E por que que o Senhor nos deu do seu Espírito? Sabe por quê? Para que você e eu possamos cumprir a sua palavra. Amados, você já parou para meditar no Novo Testamento? No Novo Testamento, quantos mandamentos há? Você pensa que era só no Velho Testamento que tinha mandamentos? Dá uma olhadinha em Efésios 4, eu li esse texto com os irmãos.
do versículo 17, entrando pelo capítulo 5 em diante, é só mandamento. Olha o sermão do monte. Você sabe o que é amar o inimigo? Antes eu queria que o inimigo morresse. Eu queria pagar com a mesma moeda. Nós éramos assim, eu era assim, e você também era assim. E agora, Jesus diz, ama teu inimigo, ore por ele. Alguém está te perseguindo, ore por ele. Alguém te fez mal, pague com o bem. É a palavra de Jesus, pensa no mandamento duro. Amar teus inimigos, orar por aqueles que te perseguem. Mas sabe de uma coisa? Você e eu fomos capacitados por Deus no dia que nós morremos com Cristo. Jesus nos deu do seu Espírito. E nós podemos agora obedecer, olhar para esses mandamentos e dizer, Senhor, abençoa o fulano de tal que está me perseguindo. Você pode, e não é porque você é melhor que alguém, é porque o Espírito de Deus habita em você. É por isso. Amados, o que seria de nós, como o Ismar acabou de dizer, o que seria de nós só com o quarto? Só com a oração? O que seria de nós se nós recebemos o Espírito de Deus e não fazemos mais nada? Nós não podemos nos esquecer que você recebeu do Espírito de Deus. Paulo fala, Efésios 2:10, diz assim, que nós fomos criados em Cristo, fomos criados em Cristo Jesus para o quê? Para as boas obras. Eu e você fomos gerados em Cristo para quê? Para ficar numa meditação como o budismo? Ficar... O cristianismo é prático. O que faz, Jesus diz em Mateus 5,16, assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Você sabe quando alguém vai na tua casa e na minha e olha e fala assim, pô, peraí, tem um negócio diferente aqui. Pá, o que é que você tem? Você é igual a mim. O que é que tu tem? O cara olha para você, olha para a maneira como tu trata a tua esposa, como você trata seu marido, a maneira como você educa teus filhos, sai de lá e fala assim, rapaz, que meninos é esse, rapaz? O que é que você fez com essas crianças? Os caras têm um robozinho, tem um chipzinho que você colocou para eles te obedecerem? Agora eles não sabem o tamanho do mandamento que você obedeceu para deixar aqueles meninos adestrados. Eles não sabem o quanto custou amansar aqueles bichos. Aquelas oncinhas, aquela jaguatirica que você tem na sua casa. Não é? Pensa no tamanho do mandamento. Você pega aquele bebezinho, aquela criancinha fofinha, e que daqui a pouco está batendo o pé. Viu, Bianca e Felipe? A Anne, mais fofinha que está, com esse lacinho na cabeça, o espírito de Adão está aí. E daqui a pouco você vai ver se manifestar. E você trate de botar no lugar devido a Anne. Pensa no mandamento, você pegar uma varinha e dar no traseiro dessa criança. Palavra de Deus, isso é mandamento. E alguns pais, eu tenho tanta dó dele. Imagine se Deus tivesse, se o Senhor tivesse dó de Jesus. Sabe onde você e eu estaríamos agora? No inferno. Completamente perdidos, continuando escravos do diabo. Sabe por que você e eu podemos dizer não para o diabo? Porque custou a vida do filho dele na cruz. Ao Senhor, Isaías fala, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar por minha causa e tua. Para que eu e você pudéssemos ter vitória hoje contra o pecado,
A vitória que nós temos que ter hoje não é a vitória que se prega por aí, que se canta por aí, que é a vitória de ter um carrão, de ter uma casa boa. A vitória é vitória contra o pecado. Toda vez que a Bíblia fala em vitória, ela está falando de vitória contra o pecado, contra o diabo, contra as nossas paixões. É desse tipo de vitória que você e eu precisamos. O resto é resto, que o Senhor dá, mas é resto. A vitória é essa. Nós estaríamos mortos em nossos pecados se não fosse a cruz de Cristo, aquele sangue derramado ali. O Senhor nos chamou e é isso que absolutamente faz a diferença em nós. A obediência aos mandamentos que o Senhor deu. Romanos capítulo 1, versículo 5, dá uma olhada lá. Romanos 1, 5. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome para obediência por fé. Opa, como é que é? Obediência por fé? Sim. Há obediência? Sim. Há necessidade de obediência? Sim. Como? Por fé. Fé no quê? Fé na vida de Jesus que está em mim. Como é que eu posso obedecer os mandamentos do Senhor agora? Porque Ele vive em mim. O que faz, meu querido, por favor, Jesus está dizendo aqui, para que vejam as vossas boas obras. O que esse mundo precisa? Esse mundo precisa de modelos. Esse mundo não precisa de cristãos tipo budistas, que estão só orando, mas que quando saem de casa, não mostram a fé que têm, não fazem diferença. O Senhor chamou a mim e a você, sim, Ele nos deu do seu Espírito e nós temos que buscá-lo, como o Ismar falou. E como o Ismar colocou muito bem, uma coisa não vive sem a outra. Principalmente essa, eu recebi da vida de Cristo para realizar obras. E que obras? A obediência a seus mandamentos. O que tem feito a diferença na minha e na tua vida? O que é que as pessoas têm notado? As pessoas não sabem o quanto eu oro. E aliás, Jesus teve o cuidado de dizer, você ora? Sobre a oração, sabe o que Jesus falou? Fica quieto. E como é difícil para essa carne ficar quieta, hein? Como nós gostamos de falar, ai, essa noite eu estava orando. Irmãos, eu estava essa semana num jejum de 3 dias, de 4, de 5. Como nossa carne gosta de falar. E Jesus teve o cuidado de dizer, você jejuou? Joga água no rosto. Para ninguém perceber que você jejuou. É claro que algumas vezes nós estamos junto com irmãos e vamos fazer junto. Então, nós combinamos um jejum juntos. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de gente que gosta de propagandear a oração, o jejum, as vigílias, as madrugadas em oração. Para com isso. O Senhor te deu do seu Espírito para você obedecê-lo. Obedeça o Senhor. E essa obediência é por fé no quê? Por fé na vida de Cristo que está em mim. É somente assim que eu posso obedecer. Eu obedeço pela fé. E quando eu obedeço, fico quieto. Deixo que os outros vejam, que os outros falem, assim brilha a vossa luz, para que vejam as vossas boas obras. 1 Pedro 1,2, dá uma olhada lá. Eleitos, você e eu, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito para a obediência. O Espírito santificou você. Quando você recebeu o Espírito de Cristo, você foi santificado. Paulo fala em Efésios 1:3, nós fomos selados com o Santo Espírito da promessa. E fomos selados com o Espírito para quê? Para, não se engane, é sempre isso.
Nós somos selados com o Espírito Santo para obedecer, não é para outra coisa. Para obedecer. É para amar o inimigo, é para pregar o evangelho, é para jejuar, é para orar, é para obedecer. Porque você não podia obedecer antes. E o Senhor como é que eu ia obedecer? Sem o Espírito de Cristo? Só tem uma maneira de você e eu obedecermos. É por causa do Espírito de Cristo que habita em mim. Amém? Tiago 2,14 fala, vocês não sabem que a fé sem obras é morta? E de que obras ele está falando? De ajudar o cego a atravessar a rua? Também. Mas de tudo que você imaginar, de obra, que se possa ver. Irmãos, alguém se converte, é batizado em Cristo, recebe o Espírito de Cristo, e o cara vem, normalmente, com a vida toda atrapalhada, todo enrolado, deve para Deus e o mundo. Bom, para Deus ele devia, acabou de dever no dia que ele se batizou. Ele teve consciência que a dívida está paga. Bom, para Deus ele não deve mais nada, mas para muita gente, para o Zé da esquina, para o homem da venda, para o cartão de crédito, e ele se converte. E ele passa agora a ser cuidado, a ser orientado, a ser ajudado. O que vai acontecendo com essa pessoa? Passa um tempo e você fala assim, Vitor, você lembra daquele rapaz que se converteu, do fulano de tal? Pois é, rapaz, o cara chegou com a vida toda atrapalhada no nosso meio. Olha a vida desse rapaz agora. O que está acontecendo com ele? Sabe o que está acontecendo? O reino de Deus chegou. E sabe por que a vida dele está mudando? E nós estamos vendo mudanças. Cara, ele tinha um problema sério com o pai dele. Ele foi lá e resolveu assim, pai, me perdoa. Fulano de tal, me perdoa, está aqui o que eu te devia. Olha, eu não tenho todo aqui agora, mas eu estou trabalhando e todo mês eu vou vir aqui te dar uma parcelinha. Mas eu vou quitar essa dívida com você. Por que ele fez isso agora? E não queria fazer antes? Porque o Espírito de Deus habita nele e está capacitando ele a pôr a vida em ordem. Quem está pondo a vida dele em ordem? O Espírito de Cristo. O reino de Deus chegou e está havendo mudanças. 1 João capítulo 2, versículos 3 e 4. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto. Isto o quê? Se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Como é que as pessoas sabem que você ama a Deus? Porque você fala? Alguém pode até no primeiro momento saber que eu amo a Deus, porque eu falo, eu vou ter que falar que eu amo a Deus. Mas depois desse dia, tá bom, ele já sabe que você ama a Deus. Mas depois desse dia, como é que ele vai saber realmente que você ama a Deus? Sabe como? Olhando para a tua vida. Ah, o Vitor disse que é crente. Ah, vamos ver. E ele vai ver a cada dia o comportamento do Vitor. Vai ver a cada dia o comportamento do Gil, do Beto, do Edson, do Davi. Vai vendo a mudança. Vai vendo a mudança. Isso assim, rapaz, ele falou que amava a Deus. Mas agora, eu vou te dizer, esse cara ama a Deus mesmo. Mas não é mais por aquilo que ele disse. Eu estou vendo. Vendo o quê? O que você está vendo, as obras que você e eu vamos realizar, essas boas obras que para as quais nós fomos chamados, essas boas obras estão sendo produzidas pelo Espírito de Deus que habita em mim e em você. Irmãos, imagina, eu estava dizendo aos irmãos ali no Ipiranga nesse dia, imagina os irmãos de Éfeso, quando receberam a carta de Paulo. Essa carta, assim que chegou na cidade, ela foi pulverizada, ela se espalhou pela igreja ali. Muito provavelmente depois vieram os copistas, fazendo cópias da carta, para que outros irmãos tivessem acesso a essa carta. Os irmãos assim,
Está aqui a carta de Paulo, já lemos, pronto, acabou. Não preciso dela mais. É isso que os irmãos fizeram? Assim como eles precisavam da carta, eu preciso dessa também. Pois bem, o que os irmãos fizeram com essa carta? Leram essa carta muitas vezes uns aos outros. E quando você toma Efésios 4, capítulo 5, irmãos, é só mandamento. Imagina os irmãos lendo: e toda impudicícia e toda sorte de impureza jamais se nomeia entre vós. Os irmãos leram uma vez só? Não, leram muitas vezes, para sempre se lembrarem disso. Os evangelhos. Irmãos, você já deu uma olhada no Salmo 119? São 176 versículos, se não me falha a memória. Você já percebeu quantas vezes Davi faz menção à lei de Deus? Vem comigo para o Salmo 119. Eu não vou ler o Salmo 119, prometo. Eu não vou ler. Mas nós vamos dar uma passada rápida por ele assim. Rápida aqui, mas você pode em casa, não tão rápido assim, olhar mais acuradamente. Mas é só um en passant assim, uma coisa rápida. Salmo 119. Bem-aventurados, o versículo 1, bem-aventurados os irrepreensíveis do seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Versículo 4, tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Irmãos, sabe para que existem os mandamentos de Jesus? Não é para encher a Bíblia. Aliás, João chega a dizer que se fosse escrever tudo o que Jesus disse, não haveria livros. Cada um tem o púlpito que merece, né? Eu tenho todo capenga aqui. João fala que não haveria livros que pudessem caber o que ele disse. Os mandamentos de Jesus é para nós cumprirmos. Agora, qual é a bênção? O Espírito de Cristo habita em mim. O Espírito daquele que obedeceu até a morte e morte de cruz habita em mim. E eu olho para os mandamentos de Jesus hoje, eu não tenho que me atemorizar. Essa turma que fala de Evangelho do Reino, e eu quero deixar claro que Evangelho do Reino não é o nome de uma denominação, então não use a expressão quando eu vim para o Evangelho do Reino. Se você não tinha se convertido antes, sim, ótimo. Aí está certo, você veio para o reino de Deus. Mas o Evangelho do Reino não é o nome de uma denominação. O Evangelho do Reino é a boa notícia de que o governo de Deus chegou. Acabou, eu faço o que eu quero, eu mando na minha vida. Ninguém me diz o que eu tenho que fazer. Quando você entregou a tua vida a Jesus, você se sujeitou ao governo de Cristo, ao reino de Deus. Acabou a rebelião, tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. O final do versículo 5, para que eu observe os teus preceitos. Versículo 6, quando considerarem todos os teus mandamentos. Versículo 7, quando tiver aprendido os teus retos juízo, cumprirei os teus decretos. De que maneira, o versículo 9 fala assim, de que maneira o jovem pode guardar puro o seu caminho? E fica lá. É assim que você vai guardar puro o seu caminho? Não! Você vai guardar puro o seu caminho, obedecendo ao Senhor. Você se comprometeu com uma moça. E você está apaixonado por essa moça. Você pega na mão dela, em alguns casos. E se for o seu caso, não pegue na mão mais. Você pega na mão dela e te dá um choque. Passa um circuito elétrico pelo todo o teu corpo. Não pegue na mão dela mais. Mas sabe por quê? Porque você está apaixonado por essa moça, porque você quer se casar com ela. Mas o que te faz não
ir para cima dela com carícias de todo tipo de intimidade. Sabe o que te faz isso? A obediência ao mandamento de Jesus, de que ela não é sua esposa. E sabe o que te faz não cair em fornicação com ela, e em ter relações sexuais com ela? Porque você ama a Deus. E você demonstra que você ama a Deus não tocando naquela moça, porque você sabe que aquela moça não é tua esposa. Quantos dias falta, Lucas? É bom não lembrar. Eu estou pensando em falar os 40 minutos semana que vem. Sabe o que é que faz a diferença? É a obediência. Eu me lembro uma vez, me permita aqui, Christopher. Um desses jovens que foram embora no passado, que caminhavam conosco, e que foram atrás dessa graça que diz que você pode viver como quiser, e que Deus no fim sabe quem você é, e te entende, te compreende, e no final Ele vai te perdoar. Um desses rapazes chegou, a argumentação dele era que nós éramos muito radicais, muito legalistas. E o Christopher, numa conversa com ele, disse assim: olha, cara, sabe de uma coisa? Se esses irmãos mandarem eu plantar bananeira, eu vou plantar bananeira. Eu tomei uma decisão. Eu decidi obedecer. Santa decisão, Christopher. Sabe o que faz a diferença? Sabe o que diferencia você e eu das demais pessoas? Nós decidimos obedecer. Não homens, nós decidimos obedecer a Deus. E não tem como servir a Deus sem obediência. Não me venha com essa conversa assim, é legalismo. A turma que não quer obedecer logo diz, isso é legalismo, esses caras são radicais. Pois que sejamos em nome de Jesus, até porque a palavra radical vem de raiz, de estar fincado, enraizado. E eu quero cada vez mais estar enraizado naquilo que Jesus disse. É isso que nos torna diferentes. Salmo capítulo 1, lembra dele? Nós voltamos já para o 119. Lembra do Salmo 1? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está no blá blá blá. Não! Antes o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. O Salmo 119, versículo 10 diz assim: não me deixes fugir aos teus mandamentos, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Davi está orando. Quem pode orar assim? Ensina-me os teus preceitos. Versículo 24, com efeito, os teus testemunhos, não te engane, ele está se referindo à palavra de Deus. Com efeito, os teus testemunhos são os meus conselheiros. Sabe qual é o problema da igreja hoje? O pastor YouTube é o conselheiro. Sabe qual é o problema da igreja hoje? A igreja está deixando de ler a Bíblia. Volte para a Bíblia, é o que Davi está dizendo aqui no Salmo 119. O versículo 40 ele diz: eis que tenho suspirado pelos teus preceitos. Versículo 50, o que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. Eu estou angustiado, eu vou ligar a televisão, vou ver uma pregação. Não, vai ler a Bíblia, que a sua angústia vai embora rapidinho. Companheiro, versículo 63, companheiro sou de
todos os que te temem e guardam os teus preceitos. Quer ser meu amigo? Ame a Deus e obedeça, queira obedecer a Deus. Se não quiser obedecer a Deus, nem precisa andar comigo, tchau. Seja assim. Quem é assim? Numa geração mimada, numa geração que ninguém pode magoar o outro. Qualquer coisa que você fala, ai, eu fiquei chateado porque você me falou isso. Ai, eu não gostei da forma como o irmão falou. Versículo 92. Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito eu já teria perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tem dado vida. Os mandamentos do Senhor te dão vida. Para de escutar essa gente que está falando essa tagarelice, dizendo que isso aí é legalismo. Os mandamentos de Deus são vida. Os mandamentos de Jesus transformam vidas. Obedecer a Jesus gera vida. Não entra nessa desse povo que diz, fica tranquilo, Deus te entende. Isso é a voz do capeta, não é a voz de Deus. Fique longe de gente que diz para você assim, fique tranquilo, Deus te entende. Ele sabe das suas fraquezas. É por isso que ele diz que nenhum impuro vai herdar o reino dos céus. Você sabia que isso é palavra de Deus? Você sabia que nenhum incontinente, ai, eu não consigo me controlar. Saiba que nenhum incontinente vai herdar o reino dos céus. O que é incontinente? Não é quem não presta continência. Incontinente é quem não sabe se controlar. Se você não sabe se controlar, saiba que na lista do povo que não vai herdar o reino de Deus estão os incontinentes. Efésios capítulo 5. E sabe o que os irmãos faziam com esse mandamento? Ficavam lendo um para o outro. Gil, os incontinentes, cara, não vão herdar o reino do céu. Que o Senhor tenha misericórdia. Senhor, abençoa o Gil, para que ele não seja um incontinente. Senhor, abençoa o João, para que ele não seja assim. Os irmãos de Éfeso liam os mandamentos. Nunca, versículo 93, nunca me esquecerei dos teus prefeitos, Oi. A eleição é só o ano que vem, eu estou com o prefeito aqui agora, eu não sou candidato. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. Sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Versículo 105, lâmpada para meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Versículo 130. E foi com dificuldade que eu selecionei esses textos, porque o certo seria ler os 176, porque todos eles é um poema, um poema de exaltação à lei de Deus. E lembre-se, que quando Davi está falando de lei de Deus, é lei de Deus. Você lembra o que está lá em Levítico, Números, Deuteronômio? É dessa lei que Davi está falando. Dessa lei. A lei de... Sabe qual era a lei que Davi amava? Essa daí. Essa que você vai ler na Bíblia e pula. Aí já vai para os livros históricos. É essa lei que Davi amava. Versículo 130. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. O mais simples pode entender. Quem se converteu a semana passada pode entender. Meus irmãos, o Espírito de Deus habita em nós. A diferença entre o cristianismo e as outras religiões é que o cristianismo é uma religião, não é uma filosofia, é prático, não é uma coisa que se limita dentro de casa, é uma coisa que todos podem ver. Não te engane, eu repito, pessoas que convivem com você e que têm percebido
a diferença na tua vida e na minha é por causa da tua e da minha obediência à palavra de Deus, aos mandamentos de Jesus. Não é sem razão que Jesus diz: quem tem os meus mandamentos e os guarda. Tem mandamentos sim, e graças a Deus que tem, porque é eles que têm feito a diferença em nossa vida. Amém? Gente, vamos obedecer? Vamos obedecer os mandamentos de Jesus? O Espírito de Cristo habita em você? Então você já está habilitado para obedecer. E saiba que e obedeça e faz assim. Vamos fazer como Jesus falou. A gente obedece, viu, Suzana? A gente obedece e fica quietinho. Não sai obedecendo e contando para todo mundo: olha, qual boa é a minha obediência. Jesus fala: obedeça e fica quieto. Deixa, os homens vão ver. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Esses dias eu estou com a Sandra lá. Sandra machucou o pé. E eu estou esses dias trabalhando em casa. Quando eu estou em casa, estou trabalhando de enfermeiro, de diarista. E estou no meu tempo de Masterchef. E tenho feito algumas comidas lá. Vocês podem não acreditar, mas depois pergunta para a Sandra. E é importante você aprender a utilização do sal, né? A dose certa. Quanto, bebê? Ela da cadeira de roda, eu aqui da cozinha. Assim, não, tira um pouquinho, põe uma cara. Vamos lá. E tem ficado bom. Ontem mesmo eu fiz uma massa, ficou show. Mas a Masterchef original estava lá, só de longe, monitorando. Você aprende o valor do sal. O que é uma comida sem sal? Horrível. Mas ele tem que ter a medida certa. Vós sois o sal. Jesus disse: você é o sal. É aquilo que faz a diferença em tudo. Amém? Você é a luz. O que seria de um lugar desse escuro, sem luz? Não daria para usar. Simples assim. Amados, obedeçamos ao Senhor. Sem essa de legalismo. É para obedecer ao Senhor. O Senhor nos deu do seu Espírito. Não é para a gente entrar num mantra, não. É para sair e obedecer. Sair para o dia a dia. Sair para o trabalho. No ônibus, no metrô, na rua. Lá onde você está, as pessoas com quem você convive, obedeça a Jesus ali. E aí, cara, já está namorando? Não. Como? Você é homem? E muito. E muito. Eu sou tão homem que eu estou me preparando para namorar com a minha esposa. Ponto. Cara, como é que essas crianças são assim? Sabe por quê? Porque eu corrijo. Porque eu ponho limites. Porque a palavra de Deus fala que a vara é para as costas do tolo. Porque a palavra de Deus fala: ensina a criança no caminho que deve andar. A palavra de Deus diz que quem ama cedo disciplina. Obedeça a Deus. E Deus vai fazer, e a obediência aos mandamentos do Senhor vão fazer diferença na tua vida. As suas boas obras serão vistas. Serão vistas. E o Pai do céu será glorificado. Amém? Como o Ismar disse, aquelas mesmas virgens que tinham a botija cheia, eram as mesmas que receberam talentos e tiveram que multiplicar. Não se iluda, o fato delas terem as botijas cheias é porque elas praticavam. Elas praticavam aquilo que elas criam. Amém? Que Jesus nos ajude a obedecer. Você e eu fomos chamados. Fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Eu não tinha como fazer boas obras antes, mas agora eu posso. Eu não tinha como obedecer antes, mas agora eu posso. Amém? Porque Jesus habita em mim e é no poder dele. Amém? Jesus,
por meio do teu Espírito, planta a tua palavra no nosso coração. Por favor. Faz-nos voltar para a tua palavra, Senhor. Por favor, Senhor. Em nome de Jesus. Irmãos aqui que têm responsabilidades na igreja, na casa. Não, eu quero dizer para vocês que não há nenhum problema chegar num encontro da casa e ler porções da Bíblia, viu? Não há nenhum problema não. Não precisa se compartilhar só do vídeo que você ouviu, do áudio que você ouviu. Você pode compartilhar do texto que você leu. Vocês podem, porque se a igreja de Éfeso recebeu a carta de Paulo e saiu lendo, o que é que nós podemos fazer? Gente, vamos ler a carta de Paulo? A carta é para nós também. Eu não sou efésio. Eu sou paulista. Mas a carta é para mim também agora. E o que eu tenho que fazer com essa carta? O que eles fizeram? Ler. Ler e guardar o que está escrito ali. Gente, vamos ler a Bíblia nos encontros da casa, amém? Os irmãos do primeiro século não tinham essa Bíblia que você tem na mão aí. Até em forma eletrônica. Eles liam as Escrituras. Vamos ler a Bíblia nos encontros, não há nenhum problema. Leiam a palavra do Senhor, repitam muitas vezes. Amém? Isso é a simplicidade da igreja. Também. Amém? Vamos deixar de lado o intelectualismo. Não estou dizendo que os irmãos estão com isso, mas é que hoje nós vivemos essa coisa assim de só é bom aquilo que a gente vê lá, que ouviu, que... Vamos ler a Bíblia, porque nós estamos chegando o tempo em que a igreja não está suportando essa doutrina. Vamos ler a Bíblia. Vamos nos aferrar a ela, ficar com ela. Amém? Que o Senhor nos ajude.